Olá, eu sou o professor Antônio Sérgio do canal Tributário Expert e estou aqui para fazer um papo com você sobre como prestar consultorias. Você acha que é difícil prestar consultorias, não é mesmo? Mas olha só, quando a gente escolhe este caminho de prestar consultorias, é preciso que a gente defina muito bem que tipo de trabalho vai ser prestado. Deixa eu te dar um exemplo. Eu tenho uma das alunas do meu curso de formação de especialista em SPED fiscal. Quando ela veio a mim, ela veio com a seguinte questão: ela queria prestar consultoria, ela tinha intenção de prestar consultorias e tinha intenção de dar aulas também. E ela se inscreveu no meu curso e veio conversar comigo. E ela tinha dificuldade porque ela achava que era muita coisa, que a área tributária tinha muita coisa e ela não tinha domínio de todos os assuntos, de todas as coisas, então ela estava muito insegura em relação a prestar consultorias. Então, conversando com ela, né, e pensando inclusive na questão do tema do curso no qual ela se inscreveu, eu dei a seguinte orientação para ela, né? Primeira coisa era que fosse definido uma área, né, um tema. Então, quando a gente pensa em área tributária, se nós pensarmos nos tributos, então a gente tem, olha só, o que a gente tem de tributos? A gente tem ICMS, a gente tem IPI, a gente tem ISS, a gente tem PIS/COFINS, a gente tem imposto de renda, a gente tem contribuição social sobre o lucro líquido, a gente tem a tributação do Simples Nacional, né, que é uma forma de tributação diferenciada. Então, quando pensamos em impostos, a gente tem aí toda essa gama de impostos. Dá para prestar consultoria nesses impostos? Dá para prestar consultoria nesses impostos. Mas existem também as obrigações acessórias. E aí, quando a gente pensa nas obrigações acessórias, a gente tem a AGIA, a gente tem o SPED do ICMS, a gente tem o SPED contribuições, a gente tem o SPED contábil, a gente tem a ECF, a gente tem o E-Social, a gente tem FD Reinf, a gente tem DCTF Web, a gente tem DCTF normal, a gente tem a DEFIS, a gente tem DSTDA, a gente tem DIF, a gente tem DIMOB, tem um monte de obrigação, não é mesmo? Tem várias obrigações também acessórias que têm a ver com a área tributária. Então, se a gente para pensar em tudo isso, né? Se a gente para pensar em todos esses impostos, se a gente para pensar em todas essas obrigações acessórias, realmente fica complicado o pensamento de se lançar a dar aulas ou se lançar a dar consultorias falando em área tributária. E olha que eu nem falei nada da área contábil, né? Se a gente pegar a área contábil tem lá o IFRS, e o IFRS tem os CPCs, né? Por conta do IFRS a gente tem os CPCs, e só aí a gente tem uma vida, né? Tem toda a legislação contábil, toda a organização da contabilidade, né? Que também tem assunto aí para a vida toda. Então, se a gente pensa em tudo isso, realmente fica difícil, fica difícil. Eu mesmo, se eu pensar em prestar consultoria ou algum trabalho pensando em todos esses tributos, vai complicar minha vida. Por quê? Porque eu não tenho esse conhecimento profundo de todos os aspectos. Então, uma das coisas que eu faço, tanto que eu fiz para essa minha aluna e costumo fazer para as pessoas que me acompanham nas redes sociais e alunos também, é muito comum eu receber aí alunos querendo uma orientação, uma dica, um conselho em relação à carreira, né? Que carreira seguir, que caminho tomar. Então, uma das coisas que eu tenho orientado primeiro é o seguinte, né? Vamos pensar assim, duas dicas, duas sugestões. Uma das dicas é selecionar, escolher uma área de atuação inicial. Né? Se você vai prestar consultoria, se você tem vontade de prestar consultoria, se você tem vontade de dar aulas. Então, a primeira coisa é pensar, o que você vai fazer? Que tipo de assunto você vai tratar? E aí muita gente vai me dizer o seguinte, olha, professor, eu trabalho aqui no escritório de contabilidade, eu faço de tudo, né?
Principalmente a turma dos escritórios de contabilidade, tem muita gente nos escritórios de contabilidade que faz de tudo, trabalha em todos esses assuntos aí que eu comentei. Mas, para você prestar um serviço de consultoria, você precisa escolher. Vai prestar consultoria do quê? E como é que você vai escolher? Você vai escolher por aquele assunto que você tem um domínio maior, por aquele assunto que você tem mais afinidade, por aquele assunto que você consegue falar com profundidade, com tranquilidade, com segurança. Ah, mas aí, professor, eu vou ficar falando só desse assunto? Não, é só para você escolher um assunto inicial para você se lançar nessa nova carreira, nessa nova atividade. Vou dar consultoria. Consultoria do quê? Você tem que escolher. É de CMS, é de PI, é de PIS/COFINS, é de ISS, é de imposto de renda, é de contribuição social, é para o Simples Nacional, é de FRS. Você tem que escolher. Ainda que você tenha domínio de muitas coisas, ainda que você faça muitos trabalhos aí ao longo da sua jornada no seu escritório, na sua empresa, para você se colocar no mercado, você tem que dizer o que você vai fazer. É claro que você pode começar com um assunto e depois você estende para outros. Você faz outras coisas, mas não tenha essa ambição, essa pretensão de começar com todos os assuntos se você não tem um domínio completo de todos os assuntos. Então, para essa aluna que veio me procurar, eu disse, primeiro vamos escolher o que você sabe. E além de escolher o que você sabe, é muito importante também que seja algo que você goste. Porque saber, a gente pode saber de muitas coisas. Agora, o que é que nos dá prazer de fazer? O que é que a gente faz com alegria? O que é que a gente faz até no final de semana sem que seja um peso, sem que seja um martírio? Então o que é que você gosta dentro dessa área e o que você sabe fazer bem dentro dessa área. Então, a primeira coisa é selecionar o tema, selecionar o assunto. Escolhido o tema, escolhido o assunto, um assunto que você domina, um assunto que você manja bem e um assunto que você goste, que você fique feliz de tratar desse assunto, se possível, né? Escolhido o assunto, aí você vai escolher o público-alvo, escolher para quem você vai falar. Por quê? Se a gente está falando de consultoria e nós estamos falando da área tributária, você pode falar para grandes empresas, você pode prestar consultorias para médias empresas e você pode prestar consultoria para empresas pequenas ou para microempresas ou para empresas do Simples Nacional. Eventualmente para o MEI, mas o MEI vai ser difícil contratar sua consultoria, tá? Então você, com o domínio do assunto, com o gosto pelo assunto, você precisa escolher. Você vai falar com quem? Você vai falar com todo mundo? Ou para começar você vai escolher pequenas empresas ou grandes empresas? É uma coisa também que precisa ser pensada. Outro ponto, além das empresas, quando estamos falando da área tributária, além das empresas para quem você pode falar, você também pode prestar consultorias para escritórios de contabilidade. É um ramo de atividade bastante volumoso no nosso país, para os quais você pode prestar, você pode oferecer o seu conhecimento em forma de consultoria, que é exatamente o que eu faço, né? A maior parte do tempo o meu trabalho é de consultoria e treinamento para escritórios de contabilidade. Aí você escolheu isso, escolheu o assunto, escolheu com quem você vai começar a falar. Aí nós vamos pensar no seguinte: o que eu faço agora que eu já tenho assunto? O que eu faço agora que eu já sei para quem que eu vou falar? Aí você vai se dedicar. Aí é dedicação obstinada para você se especializar ainda mais naquele assunto, naquele ramo, naquele tema que você está escolhendo. Então você precisa começar a estudar o setor que você escolheu, o tipo de empresa para quem você vai falar, o tipo de negócio do qual você vai tratar.
tá bom? Então, aí é dedicação. Escolheu, agora vamos estudar, vamos estudar, vamos estudar, vamos estudar. Então, você vai se tornar um especialista dentro daquele ramo, dentro daquele assunto que você escolheu. Vou te dar um exemplo. Eu tenho um treinamento onde eu faço a formação de especialistas, faço a formação de consultores. E aí o meu treinamento ele tem um foco específico, ele tem um foco dirigido. Qual é o foco do meu treinamento? Eu escolhi formar consultores em SPED fiscal para escritórios de contabilidade. Então eu formo pessoas, formo profissionais que vão ajudar os escritórios de contabilidade nas questões do SPED fiscal. Por que ajudar os escritórios de contabilidade nas questões do SPED fiscal? Porque é um ramo de atividade, é uma área que tem uma carência muito grande de conhecimento do SPED fiscal. Fazer SPED fiscal, todo mundo faz, todos os escritórios fazem SPED fiscal. Fazer SPED fiscal correto, aí é outra coisa. Aí não é todo mundo que tem o domínio, não é todo mundo que tem esse conhecimento e, como consultor, eu levo esse conhecimento para os escritórios de contabilidade, para os funcionários dos escritórios de contabilidade. Então é um assunto específico para um ramo específico, para tratar de problemas específicos. Então, uma pessoa ela pode ser consultora de um assunto só? Pode. Então, o trabalho que eu já desenvolvo há mais de 10 anos, o meu trabalho é esse. O meu trabalho principal é esse. Eu trabalho junto aos escritórios de contabilidade, prestando consultoria, dando treinamento, e uma boa parte desse meu trabalho é voltado para o SPED fiscal. Mas, professor Sérgio, o senhor só faz isso? Não, eu faço outras coisas também. Eu dou aula de outros assuntos, eu falo de substituição tributária, eu falo de REINF, eu falo de E-Social, eu falo de outras questões. Por quê? Porque ao longo da carreira, ao longo dos meus estudos, eu fui tomando conhecimento, eu fui aprendendo e aí fui tratando de várias coisas. Mas se você me procurar na rede social, se você olhar nos meus cartões, se você verificar, a maior parte do meu trabalho é direcionado para quê? Consultoria de SPED fiscal para escritórios de contabilidade. E já faço isso há mais de 10 anos. Então, é um jeito de ser consultor? É um jeito de ser consultor. E aí, se você direciona, se você seleciona, se você especifica, aí fica menos difícil você pensar em ser consultor. Aí o seu trabalho de consultor, ele tem um foco, ele tem uma direção, e aí você trabalha em cima daquele foco, em cima daquele assunto. Beleza? Então, era isso que eu queria trazer para você. Você que está pensando aí em talvez mudar de carreira, você que está pensando em ser consultor, você que está pensando aí em algum outro tipo de trabalho, eu te digo que é possível aí você desenvolver a sua carreira de consultoria de uma forma não tão difícil quanto você estava pensando. Tá bom? Se tiver dúvida, me procura. Se tiver dúvida, deixa aí o recadinho aí na rede social que você estiver assistindo esse vídeo, e vai ser um prazer muito grande eu poder te ajudar nesse assunto. Legal? Professor Antônio Sérgio, canal Tributário Expert. Compartilhe esse vídeo aí com quem você sabe que precisa, e eu estou aí à sua disposição. Fique em paz, fica com Deus. Tchau.